E aí, você sabe o que é causation? E o que é effectuation? E o que isso tudo tem a ver com empreendedorismo? Se você quiser saber, vem comigo. Fala comigo, eu sou o Atos Carlos e aqui a gente fala muito sobre a administração. Inclusive a gente fala como que ela pode ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, seja ele qual for e em qual dos pilares forem que a gente trabalha por aqui. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o contexto do causation, o contexto do effectuation e como que os dois interferem muito no nosso entendimento do que é o empreendedorismo. Para não complicar muito, eu vou usar como exemplo um clássico da literatura para explicar o que é causation e effectuation. É mais ou menos assim, imagina que você está lá na sua casa e você vai fazer jantar, você vai cozinhar uma noite na sua casa. Existem duas formas de você fazer o seu jantar. A primeira delas é você ir lá na geladeira, analisar tudo que você tem, você abre o seu armário, vê tudo que você tem e você usa a sua criatividade para ligar aqueles elementos, aqueles ingredientes e fazer o jantar. Isso é a chamada effectuation. Um outro jeito de você fazer o jantar é você pensar com antecedência o que vai ser feito no seu jantar. Então você pensa lá, não, eu vou querer fazer uma lasanha. Então eu sei que eu vou precisar de presunto, de frango, de queijo, de macarrão, massa de tomate e milho. Enfim, você pensa em todas aquelas coisas para fazer aquela lasanha deliciosa. A partir daí, você vai lá no supermercado, seleciona os melhores ingredientes, compra todos eles, leva para sua casa e segue todo o planejamento direitinho para conseguir fazer o seu delicioso jantar. Eu acho que já deu para entender mais ou menos a coisa, né? A corrente de pesquisa que defende a causation entende que tudo pode ser predeterminado, predefinido, planejado. Então é muito mais fácil você chegar e traçar o planejamento e seguir aquele planejamento. O pessoal entende que dá para fazer isso. Né? Eu estou mimetizando para ajudar o raciocínio, né? Claro que cada uma entende que tem elemento das outras, mas o pessoal da causation é mais ou menos isso. Eu posso sim pegar toda essa realidade e controlar ela através de alguns meios. Eu consigo criar, planejar e seguir um planejamento, né? Executar um planejamento para conseguir alcançar um objetivo. E o pessoal do effectuation fala que na verdade não é bem assim, tipo, tudo é muito complexo e uma pequena variação aqui desencadeia uma variação imensa do outro lado que é completamente imprevisível. Então não é como se adiantasse muito ou planejar o que vai ser. Pro pessoal do effectuation, o bacana na você gerenciar o seu negócio, você empreender, é a criatividade. É quão gostoso vai ficar o prato que você consegue fazer com o que você tem em mãos, que você tem logo ali na geladeira, no seu armário, entendeu? Porque a vida é mais ou menos assim, ela vai te dando as coisas, muitas delas não tem como o camarada do causation ter planejado antes. Acontece um acidente, uma crise igual a gente está vivendo hoje. Como que você planeja uma crise dessa? Por mais que você tenha planos contingenciais e enfim, ela te abala em proporções que você nunca tinha imaginado anteriormente. Ficou difícil de entender? Então eu vou te dar um exemplo. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o seu like aqui pra mim e me explica o que você acha. Que a realidade é mais pro lado da causation, que você consegue antecipar os movimentos, ou é mais pro effectuation mesmo, que você vai reagindo de acordo com o que vai acontecendo, de acordo com aquilo que você tem em mãos? Deixa aqui no comentário pra gente ir entendendo o perfil de cada um. Vamos usar então um exemplo de Sarasvati em 2001, que ele trouxe pra gente para ilustrar melhor o que é tudo isso de effectuation e causation. Causation é quando você decide, você faz um estudo de caso, você analisa uma região e decide que você vai abrir um restaurante indiano naquela região. Porque você estuda a renda da família, a porcentagem de pessoas indianas que tem naquela região. Você faz uma pesquisa porta a porta perguntando se tivesse um restaurante indiano, o pessoal ia comer lá nesse restaurante. Você faz um planejamento financeiro para entender quanto tempo de caixa você precisa ter para rodar o restaurante. Você faz ali um planejamento de fluxo de caixa também, né? E você faz toda aquela questão completamente causation e planeja tudo friamente e vai lá e faz o seu restaurante. Esse é um causation clássico. Eu planejar, fazer tudo certinho, fazer tudo como manda o script
e criar o restaurante. O problema que pode acontecer é que quando você abre o seu restaurante, você começa a entender que o pessoal não queria comida indiana, queria comida japonesa. Aí você vai ter que criar, mudar a sua realidade, mudar aquilo ali para atender a comida japonesa ou chinesa. Ou então o pessoal daquela área, na verdade, é vegetariano. E você nem pensou nisso e criou um restaurante que 95% dos seus pratos tem carne. Aí você vai ter que se adaptar ali para conseguir atender aquele público. Ou então, você percebe que quando você fez a pesquisa, o pessoal estava interessado sim numa culinária indiana, mas não para comer em um restaurante. É porque eles têm vontade de entender como que é a cultura indiana. Então, de repente, não seria o correto você fazer um restaurante, mas talvez uma empresa de viagens indianas, ou então uma empresa de ensino da cultura indiana, da religião, ou então do próprio idioma mesmo, né? Então, percebe que à medida que você vai planejando, fazendo alguma coisa, os acontecimentos podem ir mudando e você vai ter que mudar também de acordo com isso. E o planejamento não antecipa certas variáveis. Então, independente do causation ou do effectuation que você costuma ver a vida, de como que você costuma, a lente de enxergar a dinâmica das coisas, você tem que ter um pouco dos dois. Porque à medida que você está lá no restaurante, pode ser que você fale assim, a ideia do restaurante é péssima, eu vou abrir uma agência de viagem indiana, que vai focar em tirar o pessoal daqui, viajar lá para a Índia e conhecer os pontos principais, ensinando sobre cada parte do país, sobre a cultura e tudo mais. Você não pode ver que a coisa está dando errada e o que o seu causation deu errado, o seu planejamento deu todo errado, você vai ficar parado vendo o seu negócio afundar. Você tem que modificar, né? Lembra de ver o que você tem lá na geladeira e no armário para conseguir fazer o jantar? Esse é o effectuation. Eu tenho um restaurante, mas não é isso que o pessoal tá querendo outra coisa. Então, eu insisto mais um pouquinho no restaurante, ou eu mudo, ou eu insiro um pouquinho outro elemento para ver como que o mercado vai sair, para a partir daí focando mais em um lado e menos no outro, para fazer a transição completa, ou eu fico 50-50, como que eu faço? Percebe? Até porque também eu não estou defendendo unicamente o effectuation, porque também não adianta nada você ir vendo as necessidades atuais do mercado e ir improvisando o tempo inteiro, porque senão você não tem visão estratégica, você não consegue chegar em lugar nenhum, você não consegue ganhar escala para fazer o negócio crescer. Porque toda hora também o mercado costuma querer uma coisa diferente. Agora eu quero viagem, aí você dá viagem. Não, mas agora eu quero comida, aí você dá comida. Não, mas agora eu quero ensinamento in loco aqui sobre a cultura de lá. Mas agora eu quero cultura chinesa. Você vai ficar nessa o tempo inteiro e não vai falar, não, peraí, por que tá mudando tanto as necessidades do meu público? Como que eu deixo uma equipe sólida para atender essas demandas que estão mudando tanto, para eu não ficar o tempo inteiro perdido em tentar ficar fazendo o almoço só com o que eu tenho em mão, sabe? Como é que eu vou conseguir sair do operacional para conseguir alcançar o estratégico, o gerencial? E essa é a importância de você como empreendedor ter elementos do causation, sim, mas ter elementos do effectuation e conseguir controlar, criar o seu negócio, desenvolver o seu negócio de maneira rentável, de maneira sustentável e, mais importante, de maneira perene ao longo dos anos. Mas e aí, fala comigo. Você é mais causation ou effectuation? Deixa aqui nos comentários. E você sabia que tem um perfil que se adequa mais? Normalmente a galera da engenharia, o pessoal é mais causation mesmo, tudo controlado, laboratório e tudo mais. E o pessoal normalmente de humanas tem um lado criativo muito mais desenvolvido e ele tende a ir pro effectuation. Só que na hora que vai mandar pra galera fazer o planejamento, nossa, é o fim da picada pra galera. Isso é muito interessante, esse debate, porque você vê qual lado seu está bem desenvolvido e qual lado ainda precisa de desenvolver um pouco mais. Principalmente se você quer executar aí o empreendedorismo ou o empreendedor que há dentro de você. É isso aí e até mais.